Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um tipo de tribunal muito, mas muito particular. Um que funciona dentro de cada um de nós. A fonte que estamos analisando hoje descreve a consciência exatamente assim: um tribunal interior. Todo mundo conhece essa sensação, não é mesmo? Aquela voz interna que de repente acusa ou então defende e no final dá um veredito sobre o que a gente fez. Mas de onde ela vem e como é que ela funciona? É isso que vamos começar a desvendar agora. Então, a ideia central da nossa conversa é essa metáfora, que é muito poderosa. A fonte que a gente está usando descreve a consciência não como um sentimento qualquer, mas sim como um sistema de justiça completo. Pensa só, com promotor, advogado de defesa e juiz, tudo operando dentro da nossa mente. É uma perspectiva teológica bem interessante sobre um processo que todo ser humano vive. Para a gente entender esse tribunal, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá no começo de tudo. A fonte nos leva para uma história de origem que, segundo ela, define a função principal da consciência. E olha só que interessante, a própria palavra já nos dá uma pista. Sineidese, que vem do grego, significa saber com. A ideia aqui, segundo a fonte, é que a gente não aprende moralidade do zero. A gente já nasce com uma capacidade quase como um sensor moral embutido que nos ajuda a diferenciar o bem do mal. A fonte aponta lá para o relato de Gênesis, como o momento em que esse tribunal interno entrou em sessão pela primeira vez. Tudo começa no estado de inocência. Mas depois que acontece a transgressão, a consciência é ativada. E o veredito não vem de fora, não, ele vem de dentro. É aí que surgem, pela primeira vez, os sentimentos de culpa, de vergonha e de medo. O juiz interior tinha dado a sua primeira sentença. A partir desse ponto, a fonte vai argumentar se baseando na Carta aos Romanos, que uma espécie de lei natural foi gravada no coração de toda a humanidade. Ou seja, mesmo sem ter uma lei escrita em pedra, as pessoas teriam um senso moral que já vem de fábrica. Ok, então essa é a origem. Mas e na nossa vida, no dia a dia? Como é que esse tribunal funciona na prática, nos processos do cotidiano? Bom, o processo todo é descrito como um debate que não para. De um lado, como a gente vê aqui, estão os pensamentos que acusam, aquela voz que aponta as falhas. Poxa, isso não deveria ter sido feito. Do outro lado, tem o advogado de defesa que nos ajuda a justificar o que fizemos. Ah, mas o motivo era bom. Esse conflito interno é a consciência trabalhando a todo vapor. E quando o lado da acusação parece que está ganhando, a tendência humana é clara: tentar se justificar. A fonte até nos lembra do exemplo lá de Gênesis. Adão joga a culpa na Eva e a Eva joga a culpa na serpente. É uma tentativa de transferir a responsabilidade para aliviar a consciência, uma tática de defesa que, convenhamos, é usada até hoje. Então, o ponto principal é este. Toda essa briga interna tem um único e grande objetivo, como o número 1 aqui destaca. O que se busca é um veredito favorável de nós mesmos, o famoso testemunho de uma consciência limpa. É a busca por aquela paz interior que nos permite seguir em frente sem o peso da culpa. Até agora, a consciência parece ser um guia moral bem confiável, certo? Mas a análise nos leva a uma pergunta um tanto quanto desconfortável. E se esse juiz interior for falho? E se o veredito dele estiver errado? E a fonte diz que sim, a consciência pode ser defeituosa de várias formas. Ela pode ser cauterizada, ou seja, se tornar insensível ao erro, como uma pele queimada que já não sente mais dor. Ela pode ser fraca, caindo no legalismo, vendo o problema em tudo e gerando uma culpa que nem precisava existir. Ou ainda, pode ser contaminada, se tornando corrompida e por isso um guia nada confiável. E essa citação do apóstolo Paulo é o ponto de virada. Ele está basicamente dizendo: olha, eu posso até achar que estou certo, meu tribunal interior pode até me absolver, mas isso não encerra o assunto. Ter a consciência limpa não é a prova final de inocência. Existe uma instância acima dela. Então, se o nosso juiz interno pode se enganar, pode ser corrompido ou simplesmente errar, para onde a gente recorre? É aqui que a fonte nos apresenta a ideia de um Supremo Tribunal. A hierarquia proposta é a seguinte: o nosso tribunal interior é como se fosse um tribunal de primeira instância. As decisões dele podem ser contestadas. O juiz supremo, a autoridade final sobre o que é certo e errado, segundo essa visão teológica, é Deus. Sendo assim, como calibrar esse juiz interior? O material descreve um caminho de 3 passos. Primeiro,
submeter a própria consciência a essa autoridade superior. Segundo, buscar orientação através do estudo das Escrituras. E terceiro, buscar a purificação pela fé, que, segundo o texto de Hebreus, seria capaz de limpar a consciência de atos que levam à morte espiritual, as chamadas obras mortas. E a gente termina com esta reflexão. Essa análise toda nos mostra a consciência como um mecanismo super complexo, poderoso, mas ao mesmo tempo vulnerável. E isso nos deixa com uma questão fundamental sobre a natureza da moralidade. Se o juiz que vive dentro da gente pode cometer erros, o que ou quem deveria ser a bússola final? A questão fica no ar.